Euclides, muito bem-vindo. Muito obrigado. O teu pai também se chama Euclides. Também chama Euclides. Tu eras o Júnior? Sim, eu ainda sou júnior lá em casa e para a família. Eu acho que há pessoas. E no Starbucks também. No Starbucks, porque no Starbucks? Porque eu não digo Euclides, eles falham sempre. Ah, claro. Falham sempre. Isso é aquele Caso meme da internet. Há pessoas que do teu círculo de amigos ainda, de uma altura mais, diria eu, há algum tempo, que descobriram recentemente que te chamavas Euclides. Pensava mesmo que era o Júnior. Isso é incrível. Muita malta assim. E se levar uma alcunha ao limite. Já que mencionei o teu pai, podemos começar mesmo por aí. Bora? Ele tocava guitarra e depois tu tentavas imitar. Eu sempre fui um miúdo muito envergonhado. Sempre tive a guitarra em casa. Eu e o meu pai tínhamos alguns momentos em que tocávamos juntos, mas assim ao início acho que não foi muito aquela cena de estarmos os dois e ele tentar-me ensinar coisas. Foi mesmo, lembro-me de vê-lo a tocar na igreja e tentar decorar 1 ou 2 acordes, esperar que chegasse sábado. Acho que ele não estava em casa, os meus pais não estavam, e eu ia assim para o escritório e ficava lá a tentar apanhar as malhas. Querias sempre ser o segundo, não é? Primeiro era o teu irmão, depois tu querias ser o segundo para ter mais tempo, não é? Também há essa cena que o meu pai passava a guitarra para os dois, eu queria sempre ser o segundo para ter mais tempo para ficar lá a tocar. Esperto, claro que sim. O gajo sempre teve olho, pá. Tu já mencionaste, tal como muitos artistas, foi na igreja que tiveste o primeiro contacto com a música. Como é que isto acontece? Fala-me dessa relação com a igreja. O meu pai é pastor, e nós crescemos na igreja, eu e os meus irmãos, e a conexão com a música dentro de uma igreja é muito forte e há sempre a oportunidade de tocar todo o tipo de instrumentos. Eu por acaso ao início tocava mais bateria. Eu acho que todas as crianças curtem bem a cena da bateria porque é mais fácil o primeiro impacto. Por acaso uma história engraçada, eu comecei a ter aulas, aliás tive uma aula de bateria com um professor e agora esqueci-me do nome, que eu curtia bués. Esqueci-me do nome, mas pronto, tive essa aula de bateria com ele. Quando ele me pediu para tocar, eu já dava uns toquezinhos, devia ter para aí 6 anos. Comecei a chorar, mano, fiquei tipo bem nervoso. Aí não quero tocar, não sei o quê. Comecei a chorar. Resumindo e concluindo, o gajo ofereceu-me umas baquetas, eu não toquei. Fui-me embora e depois pus-me na guitarra, ainda bem. Pois tu tens um traço de timidez, não é? Já tinhas mencionado em off que aqueles discursos com a televisão a apontar. Acho que nem é preciso mencionar, é tipo aquela cena, este gajo. Nota-se, não dá. Achas? Tu nasceste em Cabo Verde, em que ilha, já agora? Santiago. Vens para Portugal muito novo. 1 ano. Tinhas só 1 ano. Fala-me deste cocktail: Lisboa, Palhaça, Pombal e Coimbra. Explica-me isto, por favor. Bem aleatório. É a cena, eu acho que tem muito a ver com a cena de igreja. Os meus pais trocaram muito assim de cidade. Mas é isso, fiquei até aos 8 anos em Lisboa. Depois fomos para a Palhaça, depois Pombal, Coimbra e agora Paris. É isso. Já vamos a Paris. Primeiro gostava que me falasses sobre o Conservatório de Aveiro, porque tu numa entrevista dizes que na tua vida já competiste muito na guitarra clássica. O que é competir na guitarra clássica? Concurso de guitarra desde miúdo. Eu comecei a estudar guitarra clássica com 8 anos e aos 9 anos já estava no meu primeiro concurso, participar um concurso nacional de guitarra. O que é um concurso nacional de guitarra? É uma competição, basicamente. Tu vens, inscreves-te, tocas, tipo, ninguém bate palmas, tudo em silêncio, e no fim há um júri, pronto, que faz um topzinho. Quais são os fatores que te tornam melhor guitarrista? Ou seja, tu não levas originais, não é? Tu vais lá tocar... Não, vais tocar peças de repertório clássico, muito dele adaptado para guitarra clássica, outros mesmo de guitarristas, compositores de guitarra clássica. E há muita coisa que conta, para além da musicalidade, a parte técnica, a maneira como tu interpretas o repertório. Pronto, é isso tudo. Ou seja, uma mesma peça pode diferir imenso entre dois guitarristas. Sim, bastante. Se calhar, sei lá, para uma pessoa que se calhar não perceba muito do assunto, não. Para alguém que está dentro, sim, bastante. E porquê é que em 2016 foste para Paris? Eu queria estudar guitarra clássica com um professor que estava na altura em Paris. Na verdade, inscrevi-me numa universidade em Lille, em que esse professor dava aulas,
pá, depois surgiu a cena de ir para Paris estudar com ele e foi isso. Ou seja, a foi minha mesmo motivação. por uma pessoa. Foi mesmo para estudar guitarra clássica com este professor. Com quem, Eu, já agora? tipo, dediquei ele Perrois. Ok. Yeah. Agora não, Tipo- nem vou fingir que conheço. Não conheço. Conhece, só- curto boés, yeah. Exato. Pá, e ele é excelente professor, grande guitarrista, mas principalmente professor mesmo. Ele tem os melhores alunos e eu sempre, a certa altura, queria muito estar com ele e eu sempre quis sair de Portugal, para te ser honesto, Ok. tipo, para estudar fora, porque o nível era muito forte, principalmente em França. E pronto, e nessa altura tive essa oportunidade de poder ir para Paris. Como é que tinhas conhecimento desse professor? Eu, aliás, ele é bastante conhecido assim no meio da guitarra clássica. Chegámos a cruzar num concurso em Santo Tirso, se não tenho erro. Concurso de guitarra clássica. E pronto, e foi isso. Acho que foi isso. Tu acabaste por ir para a estrada, entretanto. Yeah. Fizeste tour com o grupo do Senegal, da Uhum. Ara J Family. Yeah. Da Ara J Family, assim que se diz. Yeah. Já te ouvi dizer que quando te reduzes a nível pessoal, a tua música pode crescer bastante. E que estas viagens te fizeram sentir muito, muito pequenino. Em que sentido? Eu na altura, pronto, estava a estudar guitarra clássica, comecei a ter muitos convites para tocar fora, mais na guitarra elétrica, outro tipo de projetos. Tudo ao nível de networking de estás lá a tocar. Estar em Paris. Paris é uma cidade onde surgem muitas oportunidades e foi tudo assim muito rápido. No espaço de 2 anos eu estava a tocar com muita gente. E no meio dessas viagens, eu quando estava em Portugal nunca viajei muito, mas nessa altura comecei a viajar mesmo bastante. E uma das coisas em que aprendi muito foi o facto de cada vez que eu viajava havia malta, sei lá, muito mais forte que eu, estás a ver? Tipo, musicalmente falando, na guitarra, noutros instrumentos, tipo, artisticamente, aprendi bastante, e fez-me bem, tipo, esse contraste. Acho que tu sentir-te pequeno é bom porque é como, sei lá, estás no conservatório e teres sei lá, 5 alunos que são muito melhores do que tu, vai-te dar mais, é um bocado aquela cena de existir um Messi e um Ronaldo ao mesmo tempo, tornas os dois mais fortes. Sim, é a premissa de evitar ser a pessoa mais competente na sala. Yeah. Não é? Tentar ser que alguém esteja sempre melhor do que tu para te elevar, Yeah. não é? Tu também realçaste nessas viagens a do Congo, por algum motivo em especial. A do Congo, acho que foi assim, foi a mais impactante, diria. Foi a primeira vez que eu tipo saí assim do continente, eu acho. E por acaso é estranho, mas quando eu saí do avião, isto nunca me acontece, foi mesmo super aleatório. Eu saí do avião e não sei porque comecei a chorar, estás a ver? Tipo, não sei porque, por acaso é engraçado. E nesse festival em que eu toquei, havia um palco secundário em que eu, sei lá, decidi ir lá ver o que é que estava a acontecer. Só que, aquela cena de vires da Europa, um grupo de fora, e nós íamos com um grupo muito fixe e que era muito respeitado lá. A malta, há sempre uma aura à volta da malta que vem de Paris e os músicos, a malta quer sempre estar contigo. E eu até fui numa, não quero dizer que estava com mania, mas tipo, estavas... Ias com o estatuto. Ia com o estatuto. Vou ver o que é que está ali a acontecer, tipo, dar aquele love, estás a ver? Depois chego lá, vejo malta, instrumentos todos rascos, malta sem postura, malta a pegar na guitarra tudo torto, estás a ver? Tipo, e eu, Fónix, bora lá ver. Pode ser que saia daquela uma cena de jeito. Mano, quando eles começam a tocar, foi tipo, grande impacto, estás a ver? Senti-me mesmo pequeno, fogo. Foi mesmo, acho que foi uma lição que eu guardo até hoje, estás a ver? De facto, nós às vezes temos mesmo muita mania com base em nada, estás a ver? É a ignorância, porque não conhecemos. Excelente. Como é que foi o passar de primeiro concerto para o qual compraste bilhete ter sido da Mara Andrade em Coimbra, se não me engano? Fui ver Para a Mara em integrares, Coimbra. para integrares depois a banda da Mara Andrade. Como é que isto acontece? Isso foi bem giro. Eu guardei dinheiro para ir ver o concerto da Mayra Isto vem que em ano? Coimbra. Não sei, eu devia ter uns 13, 14 anos. Ok. Foi ali Tava- então 2019, 2010, por aí. Eu estava em Pombal, estava em Pombal e pronto, fui ver a Mayra e eu lembro-me, a Mayra naquela altura tinha um concerto mais orgânico,
muita guitarra clássica. Aliás, haviam dois guitarristas, se não tenho erro, um gajo que tocava cavaquinho e guitarra e outro na guitarra também. Um, e era a cena da guitarra clássica, dedilhada e não sei o quê, só que com bué ritmo. E aquilo fascinou-me bué. Lembro-me no fim do concerto dizer ao meu pai: fogo, curtia bué um dia tocar com a Mayra, e eu ouvia bués também. Então tinha muito a ver comigo, estás a ver? Um, Depois surgiu tocar com Mayra em Paris, num contexto mesmo, pá, bué fora, estás a ver? Tipo, músico profissional, ok, aqui tens aqui uma artista fixe. Fui fazer as audições. Eles na altura nem sabiam que eu era cabo-verdiano. Foi tipo, eu conhecia lá algumas pessoas da equipa e tal. Ou seja, nem tiveste que jogar essa carta, que é uma carta muito boa, não é? Eu acho que surgiu na audição, pá, acho que foi a Mayra que me perguntou, ou não sei quem é que me perguntou, e acho que até foi a Mayra que me disse: nem sabia, tipo, nem tinha percebido. E pá, foi mesmo fixe. Quando é que começou a surgir a vontade de criares em nome próprio? Uh, eu sempre criei, na verdade, sempre criei música, só que eu, pá, sempre fui muito mais forte na guitarra, para te ser honesto, nunca me senti tipo cantor ou o que fosse, mas eu, na verdade, sempre compus música instrumental. Aliás, eu tenho um disco que nunca saiu, só uma cena mesmo de guitarra, estás a ver? Um, e, e a certa altura, ou seja, eu estava rodeado de muitos bons cantores, nunca me senti muito capacitado para começar um projeto, a cantar e tudo mais. Só depois também comecei a olhar à volta e a maior parte dos meus cantores favoritos ou artistas favoritos não eram grandes cantores. Então, pá, a certa altura, sei lá, com uns 16, 17 anos também, muita malta da igreja às vezes dava-me força para isso. Comecei a cantar e foi só. O processo de lançar foi doloroso? Ou seja, ficaste um ano ali sem tocar, no fundo. Foi bem doloroso. Eu larguei a tour e na altura, para te ser honesto, estava bem na vida, estás a ver? Foi a primeira fase da minha vida em que eu senti: ok, tenho aqui um futuro sólido, garantido, um salário bacana, estou fixe, posso viver disto. Só que depois estava a tocar com a Mayra e a Mayra era provavelmente, sei lá, a artista com quem eu mais queria tocar na vida. E ainda assim faltava uma cena, estás a ver? Não quero soar arrogante, mas tipo, sentia muita vontade de fazer o meu projeto. E acho que isso simplesmente atiçou ainda mais essa vontade. Só que depois, por outro lado, eu também sabia que tinha que encontrar o meu som. Pá, sempre fui muito perfeccionista. Não sei se tem a ver com a guitarra clássica ou a cena de ficares muito tempo a estudar a mesma coisa, e tentar ser perfeitinho. Então fiquei mesmo muito tempo à procura. Parei a tour e acho que até lançar o meu primeiro tema passou-se, sei lá, 1 ano e meio para aí. Como é que foi esse dia-a-dia? Acordavas? Acordava, estava em casa, estava também a dar os meus primeiros passos na produção, ver muitos vídeos no YouTube, tutoriais e cenas aleatórias, e sempre a cantar, tocar e fazer temas péssimos. Horríveis, mano, fiz cenas muito aleatórias. Pá, mas fez parte e é importante. Claro, eu acho que não é só o talento, acho que essa procura é essencial para qualquer artista. Até que surge a Terra-mãe, a tua primeira música, que tem 2 quadras. Vem teu amigo que traz também ao som da Terra-mãe, sai à rua e diz o que te vai na alma de que és pai. É fácil este descomplicar da arte? Não. Não. Ou seja, 1 ano e meio a ser perfeccionista, a martelar a cabeça para depois lançar 2 quadras. Nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas pá, a música é mesmo isso. A maior parte dos artistas podem dizer a mesma coisa, que às vezes é irritante tu dedicares todos os teus dias a construir, criar coisas novas, e depois de uma fração de minutos acontece esse tipo de coisas. O Terra-mãe foi um tema muito intuitivo, que nasceu numa tarde, e numa conversa com o Tota surgiu a letra. Aliás, eu acho que a letra do Terra-mãe foi tipo um presente do Tota. Foi tipo: olha, mano, isso inspirou-me bem. Eu já tinha falado um bocadinho desse tema, estava muito relacionado com Portugal, e a liberdade, e depois ele simplesmente lançou-se. Já vamos falar sobre o Tota daqui a bocadinho. Bora. Entretanto, as coisas começaram a aquecer. Ir para quê? O Tempo Torto, com o Branco. A música que tu cantas com a Maru no It's a Me, Maru,
Yeah. Já agora, uma rubrica que a Mauro tem no Instagram que é excelente. Ela liga a artistas e fazem uma colaboração com o ecrã dividido. A música chama-se Desconhecido. A música é de quem? É minha, yeah. Está É lançada? minha. Não. Não. Agora vai, découvrir ton propre toi. T'as vivre beaucoup plus que ça. Música eu não Pá, e encontrei. bem vezes a Mara diz-me: "Ei, temos que lançar essa música." Porque a certa altura eu tentei lançar essa música com ela, só que ela estava tipo de um lado para o outro, foi sempre difícil a nível de logística. E acho que ainda agora há pouco tempo falámos desse tema, tipo, temos que gravar isso, mas nunca aconteceu. Portanto, está aqui um single na gaveta, uma colaboração com a Mauro, Yeah. chamado Desconhecido. Samar desconhecido. Está disponível, na verdade, no It's a Me, Mauro. Lá Yeah. está. Deste ali uma perninha também nas girassóis do Benji. Uhum. Nestes casos em que a participação é menor, ou aparenta ser menor, pelo menos, isto acontece porque um artista, neste caso o Benji, te contacta já com a ideia que tem de ser a tua voz ali, ou acontece organicamente porque partilham o mesmo estúdio, ou algo do género. Depende muito da situação, mas no caso do Benji, eu achei o convite interessante. Eu sou complicado em relação a feats, para te ser honesto. Ok? Eu gosto muito de estar no estúdio com as pessoas, partilhar e ver o que acontece. A ideia de passar um tema e pronto, põe aí a tua voz, deixa-me sempre um pouco desconfortável. No caso do Benji foi uma cena que não me tinha acontecido e que eu achei fixe. Foi de género: olha, mano, tenho este tema, a parte do fim, pá, eu sei que precisa ir dar uma cena diferente, não sei bem o quê, tipo, faz o que sentires. Ou seja, se quiseres pôr voz, põe voz, se quiseres pôr guitarra, põe guitarra. Ele não me deu não me disse: olha, faz um verso ou o que fosse. Epá, e essa ideia entusiasmou-me, até porque entrei um bocado em modo ninja, não foi um feat, foi tipo... Eu gostei desse lado misterioso, tipo, as pessoas ouvem e depois não sabem quem é a voz. Pois eu é, isso é curti que disso, yeah. está lá a tua voz, mas não é um feat. Yeah, Isso yeah. É muito Yeah. interessante. Tu participaste no Festival da Canção 2021. Antes gostava de falar sobre a Raio Verde. Yeah. Passou assim meio ao lado. Passei meio ao lado, yeah. Que concurso é este? Ou seja, Phonics, como é que se chama isso? New European É Songbook. Songbook, yeah. Isso foi um convite da RTP para fazer uma canção. Pá, eu já nem me lembro do âmbito específico da cena. O vosso tema era, se Eu não me tinha que engano, convidar alguém. era, yeah, era isso. saúde mental, o vosso tema. Exato, yeah. Eu tinha que convidar. Ou seja, o tema do concurso estava relacionado com o desconfinamento, acho eu. Ok. E eu tinha que convidar alguém, um artista qualquer, para fazer uma música com essa pessoa e ia para o concurso representar Portugal, neste caso. Pá, eu pensei logo no Tota, porque ele canta, mas nunca tínhamos tido a oportunidade de fazer assim música juntos dessa forma. Ou seja, ele está sempre muito envolvido mais na parte lírica dos meus temas. E pá, eu vi logo esse concurso como uma oportunidade de nos juntarmos os dois e fazermos um tema. E foi engraçado porque nós combinámos os dois. Eu moro fora, então estamos sempre a falar no WhatsApp, a partilhar áudios e não sei o quê. Para esse tema decidimos: olha, tudo o que fizemos vamos fazer juntos. Então eu vim para Portugal sem ideias nenhumas, com pouco tempo para fazer um tema, porque pá, a cena da RTP é super controladinho, de timings e tudo mais. E foi assim, pá, alugámos um spot, guitarra na mão, tipo, começámos a criar assim ideias. No dia a seguir já estávamos no estúdio, ao mesmo tempo ele ia escrevendo. Foi um processo criativo debaixo de muita pressão, mas sei lá, ficou para a história, né? Pelo menos da nossa vida, porque aprendemos bué, foi super divertido e surgiu uma canção diferente, estás a ver? Tipo, o resultado do Raio Verde é algo que eu, pá, não estava à espera de criar, nem o Tota, foi mesmo uma mistura super fixe. Há uma frase na descrição que eu acho muito bonita, que é: uma música onde não se percebe onde acaba o Tota e começa o Euclides. Yeah, a ideia sempre foi essa, foi tipo, bora mesmo tentar criar uma identidade que nos une. Festival da Canção, gostaste de participar? Curti, yeah. Lá está, há sempre aquela história das câmaras e tipo, pá, Tu não adoras? spotlight, É, que eu não sim. adoro. Mas por outro lado foi uma altura em que eu senti mesmo, pá, tens de dar este passo. Mas havia muitas coisas que me deixavam desconfortável. Por exemplo,
a cena da guitarra, tipo, eu queria tocar guitarra e por outro lado, por uma questão de segurança, não sei se posso dizer isto, mas lá tens que ir em playback, estás a ver? Tipo, Ok. se quiseres levar um instrumento, não podes tocar assim ao vivo. E só a ideia de ir para cima de palco sem guitarra estava-me a deixar bem desconfortável. Pai, Isso tem muita graça porque geralmente é ao contrário. Geralmente, ou seja, o tocar e cantar é um pânico Pá, para mim ti não, ir sem é ao tocar. contrário, é tipo a guitarra dá-me uma segurança, tipo só ter a guitarra já me sinto mais. Se eu tivesse agora uma guitarra, estava bem mais relaxado, estás a ver? Isso tinha graça. Yeah. E por exemplo, outra cena é o facto da minha música ser muito ritmada e haver aquela associação, pá, que é um bocado gratuita de um gajo tem que dançar ou tem que ter boa performance. E eu decidi levar isso ao extremo e tipo, pá, estou desconfortável, vou simplesmente pôr um banco, vou-me sentar e aí tipo, não podes dizer nada, vamos dizer que é um conceito, mas na verdade sou só eu e pronto. Eu pensei só, tipo, vou-me sentar e vou só tentar cantar direitinho, estás a ver? Tipo, cantar certinho porque estava com bem medo. E cantaste. Foi Cantei. legítimo. Foi. A liberdade é um tema que tens vindo a explorar nas tuas canções. Já referiste noutras ocasiões que Zeca Afonso é uma inspiração e nesse ramo de músicos da Revolução tu participaste num projeto muito bonito. O Charlie Beats também já realçou aqui no Ponto Wave, que foi o SG Gigante. Yeah. Tu participas com a Chong Kwong, com a Eva Rap Diva e com o DJ Ride Yeah. na Lisboa que nos amanhece. Como é que isto acontece? É também um convite por parte de uma entidade? De alguém? Foi a Universal na altura que me propôs fazer isso. E, por exemplo, só para revelar aqui, o Tota é tipo o maior fã de Sérgio Godinho. Eu acho que se ele tem assim uma pessoa que é tipo mentor artístico, é mesmo mentor, estou a falar de referência, número 1, eu diria, é mesmo Sérgio Godinho. E na altura foi mesmo, pá, pensei mesmo, olha, mano, por respeito, vou fazer isto. E pá, e nem só, para mim era alta honra, mas por outro lado sentia-me bué fogo. Não me sinto num lugar de... Pá, não sentia que merecia fazer um projeto assim. Síndrome de impostor. Yeah, para honrar o grande Sérgio Godinho. Já que falas sobre um beijo da capital portuguesa nessa música, pergunto-te se o facto de viveres em Paris te faz sentir que não estás tão presente nas playlists das pessoas. Em que sentido? Não sei. Não estás cá. Ou seja, não ouvires a língua portuguesa todos os dias, se calhar não encontrares alguém que é teu sim, fã sim, na sim. rua, em concertos. Mas eu acho isso fixe. Por exemplo, para mim é sempre alta surpresa quando as pessoas me conhecem ou ouvem a minha música simplesmente. A cena das redes sociais não é muito real. Ou seja, é real, mas quando tu vês as pessoas tipo, Sim. ao vivo é outro impacto. Por exemplo, o último concerto que eu tive, toquei o T-1, que saiu há pouco tempo, e para mim foi bem impactante ouvir as pessoas a cantar. Estás a ver? Tipo, estranhei. Quando na verdade eu acho que se eu tivesse cá, se calhar ia achar normal, porque provavelmente ia estar num carro e ouvir a música e ia perceber. Então é sempre uma surpresa e é fixe. Cantar uma música na totalidade em francês é uma vontade? Sim, por acaso ainda não aconteceu muito. No disco há umas frasezinhas em francês. Exatamente. Já, mas sim. Pá, eu sou fluente em francês. Francês é muito natural para mim, porque apanhei muito rápido. Mas pá, não aconteceu ainda. Mas, ou seja, o álbum ser em português poderia ter sido um álbum em francês? Ou o português é muito mais intuitivo? Eu acho que este disco não podia ser em francês porque é muito português. Só por isso. É verdade. Mas acho que depende do que eu quiser fazer, não sei. Tu que no ano passado venceste o Prémio Play de Artista Revelação, tu no teu discurso referiste um ponto muito importante. Para os artistas que vão trabalhando sozinhos e sentem que não são observados, as coisas podem mudar de um momento para o outro. Tu sentiste isto na tua vida? Bué, porque lá está, eu na altura quando saí da Tour da Mayra foi aquela cena de sair, mas por outro lado não tens nada. Até conversar sobre essa ideia com familiares e amigos da música sempre foi bem estranho, porque a malta por um lado percebia que eu quisesse fazer o meu projeto, mas por outro era tipo, tu podes continuar a tocar e fazer o teu projeto na mesma, não há problema, estás a ver? Mas no meu caso eu sentia mesmo que precisava de estar sozinho. É isso que eu ia perguntar, ou seja, conciliar as duas coisas é possível? Ou seja, dar espaço à tua liberdade criativa? Mas eu acho que o que muda bastante, e eu às vezes falo sobre isto, quando tu não tens nada e dependes daquilo, o teu mindset é diferente. No meu caso é tipo, ok, bora, vou ficar pobre, estás a ver, não vou receber dinheiro
e eu tenho que fazer aqui uma cena que tipo tenha mesmo valor e que me permita, para além de viver, de ser mesmo satisfeito com o que eu faço. Então lá está, a cena de eu estar a depender só daquilo, acho que foi mesmo crucial. Mas depois lá está, tipo, eu estava sozinho, mas não tinha referências, ou seja, não tinha contactos, não tinha base nenhuma, não tinha garantias, não tinha uma label atrás de mim, não tinha nada, estás a ver? Foi mesmo pôr música, ir a um site de distribuição e pôr no Spotify, estás a ver? Então lá está, eu acho que há muitos artistas, malta jovem, que se deve sentir bem desconfortável com isso. Às vezes até recebo mensagens, malta a perguntar aí como é que eu faço para, estás a ver, tipo, para chegar às pessoas. Ou... Pá, e não, eu acho que não há segredo. É tipo, para mim foi mesmo só pôr a música na rua e aos poucos começa a acontecer. Tens uma mensagem de uma ou outra pessoa que tu ficas, fogo, como é que apanhaste isto? Como é que isto aconteceu? Eu acho que o facto de eu ter tocado com a Mayra ajudou, porque apesar de se calhar eu às vezes conhecer as pessoas 5 minutos, houve muita malta que me foi apanhando e reparou que eu estava a fazer o meu projeto, mas lá está, foi um processo surpreendente, a cena de começar a ter reconhecimento. Declive, De Clive, o teu primeiro álbum. o meu primeiro disco. Um Vou disco, repetir tudo o que tu dizes. sim, um disco que andou a passear pela Ponta do Sol, Póvoa do Varzim, Yeah. Abadim, Albergaria à Velha, Paris e agora ajuda-me na última, por favor. Aqui o meu francês. Gérardmer. Gerardmer. Yeah. E em todos esses lugares existiram duas coisas: muita parvoíce e música boa. Uhum. Foi o que tu escreveste Yeah. no Instagram. Consideras um projeto triste? Seja, é um projeto dramático, triste. Ou seja, tem momentos tristes, mas não é um projeto negativo. Estás a ver? Eu acho que é um projeto que deixa bem no fim, eu acho. Na minha opinião. Se calhar há pessoas que vão ficar tipo, ei mano, depressão, mano, vou-me embora. Pois é isso. Mas ele parte desse lado meio baixo. Mas o objetivo nunca foi que ele fosse destrutivo, estás a ver? Não é de todo destrutivo, é uma cena uplifting. Já aconteceu a tua mãe ouvir e pensar, isto foste tu a escrever e na verdade não foste. Foi o Tota. Yeah. Fala-me do Tota, agora sim. Quem é? O Tota, pá, eu até tenho dificuldade em falar do Tota porque depois começo a elogiar bués e ele não o curte, mas pá, é verdade, o Tota é um excelente compositor, grande artista, aprendo muito com ele, escreve as letras todas do meu projeto desde o início e pá, lá está, é daquelas pessoas, isto é um bocado estranho de se falar, mas eu acho que em tudo o que tu fazes há uma parte em que tu tecnicamente podes ser muito forte, mesmo na área da música, na área da escrita, composição, o que for. Mas depois eu acho que quando tu dominas, por exemplo, um instrumento, no caso da guitarra, sempre há essa conversa. Tu podes estudar todas as escalas, ser rápido e tudo mais, mas quando tu dominas tudo isso, é que tu te tornas mesmo tipo, pá, exímio, estás a ver? Eu acho que o Tota é daquelas pessoas que, a nível intelectual, para mim, tipo, já se desenvolveu tanto que agora tipo, é uma pessoa super simples, estás a ver? Consegue comunicar facilmente e está sempre a aprender. Lá está, é provavelmente a pessoa mais inteligente que eu conheço, mas por outro lado também é das pessoas mais simples que eu conheço e que aprende muito com os outros. Para mim é bem estranho, ele às vezes está a falar comigo e está a absorver muito, mas ele é que é o gajo que tipo, sabe tudo. No caso das letras acaba por ser muito positivo porque ele consegue adaptar-se facilmente a muitos assuntos, alguns deles que não têm muito a ver com ele, mas lá está, é uma relação, nós conhecemos muito bem, é uma relação que está sempre a acontecer, ou seja, nós não estamos sempre em contacto, não estamos só a trabalhar, então as letras partem sempre desse tipo de partilhas, então acaba por ser natural. E ele tem uma grande influência então neste álbum, não é? Como estavas Sim. a dizer. Sim. No final da Foco, o tema que introduz o álbum, o que é isto? Lá atrás.
Pá, isso é todo um sound design muito complexo. Que é? Uma procura intensa, que é basicamente o meu irmão lavar a louça. Explica-me, por favor. Explica-me. Pá, imagina, onde eu tenho um home studio, e, pá, e aquilo não é um quarto, é uma espécie de mezanine, então todo o som lá de baixo passa lá para cima, seja o meu cãozinho, tipo, eu tenho um bulldog, então o gajo faz bué barulho a respirar. Sim. Isso passa bué para o mic, às vezes o meu irmão a fazer bué cenas, aquilo passa tudo. E eu, por exemplo, às vezes tenho que fazer takes que são bem importantes, em que eu digo, tipo, não façam barulho, se faz favor. Mas depois às vezes também me cansa fazer isso. E depois há momentos desses em que acabo por ter esse tipo de sons que eu acabo por deixar às vezes porque acho fixe. No caso do foco, acho que resulta bem. Sei lá, pões aí um reverb e parece toda uma cena, mas pá, não sei, eu acho isso giro. Eu também. Bora. Vou citar agora. Aproveita enquanto a bolha está a inchar, compre uma tenda e ponha à venda, é pegar ou largar. O inquilino vai ter que se habituar, que agora mora onde calhar. Senhorio não se apoquente, o lavrador nunca morde, a não ser que tenha fome. É com V, sim, óbvio vem. Ai meu senhor, quem vai ter para ficar? Isto é parte da letra da T-1. Uhum. Eu acho que teve esse assunto, aliás, esse tema surgiu de uma partilha juntamente com a Tota, estarmos simplesmente a falar dessa situação em Portugal. Por exemplo, no meu caso, já me passou muitas vezes pela cabeça de vir viver para cá. E eu acho que nessa altura começámos a falar sobre esse assunto e surgiu uma notícia, bem, sei lá, há 1 ou 2 anos, já nem sei quando é que foi, mas acho que já foi há bastante tempo. Pá, conversámos sobre esse assunto e achámos que seria pertinente fazer uma caricatura, uma espécie de caricatura, mas ao mesmo tempo alertar as pessoas para esse assunto. E depois, tipo, com o passar dos meses, tornou-se cada vez mais urgente, estás a ver? Tipo, É um tema quente em Portugal. yeah, e está super quente neste momento. Em Paris é pior, ou não? Pá, não tem sido tão falado, eu acho, mas é possível. Isto também é duro. A Venham Mais 7 é uma música, agora assim acho que posso ser triste, num Uhum. instrumental alegre. Yeah. Como é que... Aliás, até tens comentários no YouTube a dizer que vibe incrível que esta música me dá. E depois formos a ver a letra, é muito intensa. Yeah. É engraçado ver a malta a dançar e cantar isso ao Não vivo. é? Yeah. Por acaso é uma cena engraçada, mas eu acho que muita da música alegre vem de sítios bastante, muitos deles pobres, e temas às vezes muito tristes. Eu acho que no meio da depressão, a tristeza, as pessoas acabam artisticamente por encontrar sempre uma maneira de se divertir. E acabam por estar a dançar sobre um tema Yeah. de alguém que Yeah. está a pedir mais copos e claramente tem muitos demónios para enfrentar. Yeah. Na São Eu, como é que te lembraste de usar o latim? A ideia para o Som Eu surgiu de uma viagem que eu fui visitar Roma, e lembro-me de estar no Vaticano e toda aquela aura religiosa puxou-me bué para fazer um tema. Aliás, eu tinha esse tema e puxou-me bué para criar um universo para esse tema. Yeah. Surgiu um pouco daí. E não meu, não é? É Nome meu, não é meu, é meu yeah. nome. Yeah. É isto. Muito bom. Fala-me da morada na faixa 5. Pesquisei no Google Maps e dá-me um café. O Café Leonardo. 57 Rue du Turbigo. Nessa morada aconteceu um fenómeno de um fotógrafo. Pai, devia ter vindo com o nome dele escrito, porque eu esqueci-me. Que era o fotógrafo do Paco de Lucia. Basicamente ele teve ele desmaiou no meio da rua, estás a ver? E as pessoas estavam a passar ao lado dele, mas pensavam que ele era um mendigo ou o que fosse. E toda a gente ignorou. E a única pessoa que acabou por dar atenção já foi de manhã do dia seguinte e foi um mendigo. E ele acabou por falecer numa rua super movimentada. Eu estive lá assim às 4 da tarde e estar ali e ver tanta gente a passar naquele passeio é arrepiante, estás a ver? Pensar que estava ali uma pessoa a morrer e ninguém ligou. É uma realidade que acontece muito em Paris. Muitas das vezes, no meu caso, aconteceu
porque é muito comum tu veres malta, sei lá, tipo mendigos. Muitos deles às vezes aproveitam-se, tipo, sei lá, vais aos Champs-Élysées e vês cenas arrepiantes, mas passam a fazer parte do teu dia a dia e tu acabas por simplesmente desligar. E em Paris, que a malta está sempre a trabalhar muito, eu acho que há muito essa. A malta está sempre tipo assim a andar em Paris, não sei explicar isto, mas a malta não olha muito para os lados e eu acho que, sei lá, é, é, é arrepiante como um ser humano consegue chegar a esse estado e eu falo por mim próprio e acho que há uma frase no tema que também diz isso. E tu que estás revoltado, eu sei que te ias calar também. Yeah. E às vezes nós olhamos para essa história e ficamos tipo, aí foi que exagero, mas na verdade nós todos temos um bocado desse lado. Eu, no meu caso, tornei-me muito assim em Paris, ignorar muitas das coisas que eu via assim na rua. Tipo, é estranho que tu te tornaste um gajo insensível ao frio, mas depois quando estás a falar com as pessoas, dizes sempre que és bué altruísta e tudo mais, mas se calhar nem és assim tanto, tens de estar mais atento. Um bocado fruto de metrópole, não é? Yeah. A velocidade das grandes cidades. Então, e se fosses pastor e tivesses 100 ovelhas e uma delas se deslocasse do caminho, ias buscar essa? Tinha que ser. Abandonavas as 99? Tinha que ser. Tinha que ser porquê? Porque a ovelha perdida tem muito valor. Porquê? Porque a ovelha perdida é tudo para um pastor. Yeah. Cada ovelha. Portanto, a que se perde ganha logo mais valor do que as outras 99. Está perdida, exatamente. Isto é um paralelismo que fazes na tua canção 99, não é? Yeah. Com a parábola da ovelha perdida. Eu não a conhecia. Ok. Portanto, lá E está. curtiste? Gostei bastante. Nice. E isto é uma faceta excelente também do teu álbum, que tem knowledge, Yeah. o que é muito importante. A premissa do teu álbum baseia-se na necessidade de nos movimentarmos para acontecer algo marcante, seja bom ou mau. Tu preferes a incerteza de um precipício do que a monotonia da estagnação? Yeah. Eu acho que dos altos e baixos vem muita aprendizagem. Isso é crucial. Não há altos sem baixos, mas ao menos enquanto há o pânico da descida e o esforço da subida, há vida. À vida, exatamente. É como descreve o teu álbum e vais apresentá-lo no dia 4 de maio, no Lux, que é a Isso sexta-feira da semana em que sai este episódio, e no dia 2 de junho no Porto. Yeah. Vai ser fixe. Muitos parabéns, Euclides. Obrigado. Muito obrigado por Obrigado. esta entrevista.